uma única troca, uma única mudança de Dorival Júnior pode ter sido responsável pela perda do meio de campo, por fazer o Flamengo atrair o Corinthians e chamar muito mais o Corinthians para jogar dentro da sua área. E esse domínio corintiano não iniciou no segundo tempo. Ele inicia no primeiro tempo, pouco depois do gol marcado pelo Flamengo. Incrível perceber como a estratégia até a marcação do gol era uma, e após a marcação do gol se tornou completamente outra. Eu vou mostrar para vocês aqui em detalhes. Então, o Dorival, na minha opinião, errou feio, né? E tem o ponto causa e o ponto efeito. Então, o início do jogo, o Dorival começa com um plano de jogo, na minha opinião, adequado, né? Então ele abre o Arrascaeta de um lado, o Rodinei ataca o outro lado, mas tem o Everton Ribeiro posicionado pelo outro lado, e o Vidal se projetando por dentro, com o Felipe Luiz apoiando também por dentro, quase como um volante, né? Vejam como ele está alinhado ao Thiago Maia. E aí o Arrascaeta aberto abre espaço por dentro para o Vidal e também ocupa, né, a defesa adversária, acaba deixando a defesa adversária em amplitude máxima aqui. Né? Vejam que o Flamengo está ocupando toda a amplitude do campo. Esse aqui é o lance do gol. Vejam que o gol nasce numa bola que o Arrascaeta está pelo lado esquerdo, né? O Gil tem que sair para marcar, porque o Felipe Luiz atrai o Fagner e consegue colocar a bola ali, após a trama rápida entre os dois, consegue colocar a bola para o Everton Ribeiro na frente da área. Mas vejam como é uma situação que o Flamengo tinha amplitude ofensiva e ocupava a defesa do adversário. O adversário está com 6 homens aí marcando e mesmo assim sofreu o gol. Então, era um time que estava priorizando esse jogo, que a gente alertou no pré-jogo que isso seria importante. Logo após o gol, gente, isso aqui tem 11 minutos de jogo aí. Logo após o gol, a gente já pôde ver uma outra postura. A gente já viu o Arrascaeta centralizado por dentro ou até avançado, sendo o jogador mais avançado do time, com Pedro e Gabriel à frente. E aí o Corinthians, com 6 jogadores, ocupou 8 atletas do Flamengo, né? Numa compactação defensiva em um dos lados do campo, que não faz assim tanto sentido. Tanto que o Corinthians inverte essa bola, e aí entra o grande detalhe desse vídeo. O fato de o Vidal não ter energia por característica desse atleta, e a característica desse atleta é excepcional para jogar por dentro, tem dificuldade de ficar se movimentando lateralmente para sair para caçar. Então, como o Corinthians tinha uma linha de 5 atrás, e esses 5 homens viravam 3 atacando, com os 2 apoiando na amplitude máxima, né, com o pé aberto, o que acontecia? Quando o Fagner pegava a bola aqui, ou o Duqueiroz, em amplitude máxima, o Vidal estava muito distante do lance. Quando ele corria para marcar lateralmente, o jogador conseguia se livrar da bola antes do tempo. Quando não, o Felipe Luiz tinha que sair da linha defensiva para caçar. Foram muitas as vezes que isso aconteceu. Aqui vocês podem ver o Vidal e o Felipe invertidos, né? Quem lembra da final da Libertadores do último ano, vai lembrar que aconteceu uma manobra em cima do Bruno Henrique numa jogada semelhante. Claro que o Bruno Henrique é atacante, né? O Vidal ele é volante, então é isso mesmo, isso tem que acontecer, é uma compensação correta, só que eu só estou usando esse exemplo para mostrar para vocês o quanto um volante, um sistema feito para ter volantes com bastante energia no meio de campo que possam sair para caçar no corredor lateral, quando não tem um jogador nessa característica, deveria adaptar, né, como a gente sugeriu no vídeo pré-jogo e como o Dorival começou o jogo fazendo. Aqui um outro lance, esse foi um lance até de perigo. Vejam como o Felipe Luiz está dividindo referência, tendo que vigiar, o Yuri Alberto entrando nas costas dele, o Vidal está atrasado, e aqui o Fagner recebe a bola completamente livre, né, gente? Com muito espaço. Aqui um outro exemplo, né? O Thiago Maia entra para dentro da linha de 5, porque o Corinthians acabou colocando muita gente, e o Vidal fica protegendo o funil, que está correto. O que não está correto é o Pedro ser o homem da recomposição pelo lado esquerdo, né, o mais pesado dos atacantes,
E o lado direito do ataque do Corinthians está completamente livre, né, para uma inversão já muito próximo do gol. Ofensivamente, também prejudicou o Flamengo não ter amplitude. Vejam os 3 jogadores amultuados no momento que o Flamengo tenta sair jogando. Aqui o Rodinei põe a bola no espaço, a bola só volta para o Corinthians. Gente, todos esses lances que eu estou mostrando são no primeiro tempo, tá? Aqui outro exemplo, né? O Flamengo por dentro, aqui o Gabigol marcando amplitude, enquanto o Vidal está aqui marcando por dentro, né? Muito como é sua característica. E o lado do campo aqui, o Fagner está desprotegido. Aqui esse contexto continua, né? O Flamengo com o meio de campo torto, embora a jogada esteja se orientando para o lado direito, o meio de campo curto do Flamengo protege somente o outro lado, né? E deixa essa zona exposta. E aí, quando essa bola é acionada, o Vidal tem que sair correndo para proteger o corredor lateral, que não potencializa o seu jogo. Não potencializa o seu jogo. Gente, o João Gomes faz tanta falta e toma tanto cartão, porque é tão tênue a linha desse combate. O cara, para conseguir, ele é tão jovem, ele é tão bom nesse tipo de combate, que para ele conseguir fazer o que ele faz, ele joga sempre no limite. Então ele acaba chegando atrasado muitas vezes e levantando o adversário. Isso é normal e é um risco da estratégia, né? Não quer dizer que a tática seja ruim, é só um risco da estratégia. Aqui o Vidal teve que saltar, abrir um espaço, do Queiroz se projetou na janela. Aí faz, essa projeção faz o Flamengo ficar cada vez mais correndo para trás. Por quê? Porque a bola fica descoberta. Não tem gente marcando o passador. Quando não tem gente marcando o passador, a defesa se orienta para trás. Aqui o Felipe Luiz está dividindo referência de novo. Gente, isso é de uma altíssima complexidade. Tá? Fosse do outro lado, o Rodinei não conseguiria realizar a partida que o Felipe Luiz fez. Esse lance acaba tendo um perigo bastante grande, né? O Roger Guedes se projeta, recebe a bola, toca para dentro e o Léo Pereira corta. E aqui, gente, vocês devem estar falando, ele sempre faz isso. Sempre não, tá? Do lado esquerdo está a ida. Aqui, as disputas defensivas do Felipe Luiz. Na ida, em primeiro terço do campo, ou seja, mais próximo do seu gol, o Flamengo teve muito mais a bola, foi menos exigido em último terço próprio ali, né? Menos exigido de ficar recuado. E ainda assim, o Felipe Luiz combateu 5 vezes no seu primeiro terço e 2 na metade. No jogo da quarta-feira, agora, o jogo do título, o Felipe teve que combater 6 vezes, ou seja, 3 vezes mais do que no jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, e só 4 vezes próximo à própria área. Mesmo assim, né, foram bem próximo do outro terço. Ou seja, o Felipe tem muita qualidade, consegue saltar essa pressão, consegue executar muito bem essa função, mas apesar de você ver ele fazendo isso todo jogo, nesse jogo ele fez muito mais. Então, ele foi necessário, porque a causa disso tinha um jogador de corredor central que não tem característica de proteger, nem parte física capaz de proteger corredor lateral. O Dorival sabia disso, tanto que corrige o problema quando está 0-0 para o plano de jogo. O plano de jogo do Dorival era melhor do que o do Vitor Pereira, tanto que ele conseguiu dominar até fazer o gol muito rapidamente. O plano de jogo do Vitor Pereira era ruim, porque ele aceitava uma pressão do Flamengo na sua última linha e mantinha o meio de campo curto na zona onde o Flamengo mais congestiona com bola. Então, o Flamengo tinha uma superioridade ali naquele sistema, só que aí, após fazer o gol, o Dorival volta a fazer o losango, abre mão da vantagem que ele estava tendo territorial, da vantagem que ele estava tendo dentro de campo, e ao abrir mão dessa vantagem, ele deixa o time muito exposto aos corredores, ou seja, ele adaptou uma tática que estava vencendo o adversário à tática que o adversário queria que ele jogasse, ou seja, ele adaptou o time para ser dominado pelo Vitor Pereira. É óbvio que isso não foi proposital, mas foi de fato o que aconteceu. O Flamengo, o Dorival, acabou colocando o time da única forma como o Vitor Pereira queria que ele jogasse, e ele passou a fazer isso após o gol feito. A amplitude ofensiva que a gente pede tanto é uma estratégia que, para esse Flamengo,
ela tem muito mais impacto quando você pensa defensivamente do que ofensivamente. Então, você ter amplitude ofensiva, talvez nesse Flamengo, do jeito que você até cria um pouco menos, porque os jogadores gostam de se aproximar. Mas defensivamente você vai ter muito mais solidez, você vai cobrir o campo todo, você vai proteger os seus volantes. E após estar vencendo, o Flamengo abriu mão disso, né? O que é realmente assustador. Contra o Atlético Paranaense, o Filipão deve utilizar a mesma estratégia. Então, cabe ao Flamengo entender, ao Dorival entender o que fez de errado, e eu nem entrei no tema das substituições, que eu devo entrar no vídeo de amanhã, tá bom? Muito, muito obrigado e eu fui.